Vamos então começar a nossa última aula do nosso mini curso e vamos, nesse encontro, então, continuar o que a gente vem desenvolvendo desde a nossa aula 3, que é a teoria unificada de Pietro Baldi. Então, a gente vai apresentar aqui alguns aspectos centrais da obra baldiana e tentar fazer uma relação desses aspectos, a obra em linhas gerais, com várias vertentes da vida das pessoas, dos ramos da ciência, do desenvolvimento humano, da história e por aí vai. Então vamos começar mostrando nossa grande equação da substância. Então a gente se lembra de que a obra de Ubaldi, ela apresenta essa equação e nessa equação ela mostra que existem 3 fases no nosso universo. 3 fases e as suas dimensões características, conforme a gente vai ver. E essas 3 fases, elas estão presentes em todo o universo, em todas as individuações, todos os seres vivos, todos os elementos, todos os tipos de fenômeno que existem e a todos os momentos. Então a gente nunca vai ver uma fase dessas, qualquer uma das fases isoladas. Então, as fases vão estar juntas a todo momento, em cada coisa que existe. E é claro que dependendo da individuação, do tipo de matéria, da forma de energia, do pensamento, do ser vivo, do tipo de entidade individuada que a gente tiver, a proporção entre essas fases vai ser diferente, obviamente. Mas a gente pode colocar de forma geral, pode sintetizar todo o nosso universo como constituído dessas 3 fases. E essas fases nada mais são do que formas de manifestação de uma substância única. A substância que é buscada desde muitos e muitos milênios. Então, a grande equação da substância mostra que no nosso universo, essa substância, cuja natureza a gente não conhece, ela assume 3 formas, que o Baldi denominou pelas letras gregas alfa, beta e gama. Então, a forma gama seria relativa à matéria, então, o nosso universo físico, concreto. A forma beta seria referente à energia, aos tipos dinâmicos. Então, todas as manifestações energéticas que existem, ondas eletromagnéticas, ondas de som, calor, e por aí vai, luz, nas suas diversas frequências e individuações, por todo o espectro, então a gente teria a beta. E alfa seria o elemento que a ciência ainda não admite a plenos pulmões, mas está prestes a descobrir, que o Baldi denomina de espírito. E a gente pode dizer que a dimensão característica do espírito é a consciência. E alfa, no caso, seria a forma mais alta de manifestação da forma, a que mais se aproxima da substância, enquanto gama, a matéria, é a forma mais distante, a que menos se aproxima da substância. Mas o importante nesse nosso universo trifásico, matéria, energia e espírito, é que a forma, na verdade, as formas são modos de manifestação da mesma substância. Então, espírito é substância, no estado mais depurado. Energia também, no estado menos depurado. E matéria também é a substância, manifestada de uma forma muito concreta, grosseira.
Mas alfa, beta e gama são substancialmente a mesma coisa na visão de Pietro Baldi. E essa foi a grande contribuição, dentre outras, que ele trouxe. Ele conseguiu perceber que tanto energia como matéria, como espírito ou consciência, são a mesma coisa, se a gente colocar num denominador comum. E a ciência já descobriu que a matéria é uma forma de energia condensada. O princípio da fissão nuclear nos atesta isso. Então, no século XX, a humanidade descobriu que era possível liberar uma enorme quantidade de energia pela fissão, pelo bombardeio de núcleos atômicos, gerando a fissão nuclear. Então, a gente já percebe que a energia contém uma quantidade enorme, a matéria contém uma enorme quantidade de energia armazenada nela. E a equação de Einstein, a equivalência massa-energia, demonstra justamente isso. Agora, a consciência, ou espírito, estaria num plano imaterial, intangível, mas nem por isso inexistente. E a gente pode começar a perceber que a ciência caminha para a descoberta do espírito, que seria uma compreensão real da consciência, do fenômeno da consciência, percebendo que a vida é uma manifestação muito clara dessa consciência. Então, o pensamento surge no ser humano como a primeira forma de manifestação dessa consciência, uma forma ainda não plenamente desenvolvida, não intuitiva, mas racional. Mas já é uma demonstração de alfa. Inclusive, alfa é justamente esse psiquismo. E a gente percebe também, o Baldi coloca essa equação da substância em 3 modos. Esse é o modo cíclico dela, que mostra um semiciclo involutivo, que parte do espírito e chega até a matéria, e um semiciclo evolutivo, que parte da matéria e vai até o espírito. E as razões da gente ter essas 2 partes vão ser melhor compreendidas para quem lê os volumes Deus e Universo e o Sistema, que o Baldi escreveu mais à frente. No volume A Grande Síntese, ele trata do aspecto evolutivo da obra. Então a gente tem o estudo desde os elementos da matéria, os primórdios da matéria, até o ser humano e além, o destino do ser humano, as organizações coletivas, a sutilização do ser humano até ele virar um anjo. Então a gente parte do átomo e chega até o anjo. E a gente tem no semiciclo evolutivo o anjo virando o átomo, o que o Baldi chama de queda. A gente não vai adentrar nessa questão da queda aqui, mas ela fica totalmente explicada no volume Deus e Universo. Então, essa equação da substância, se a gente for estudar a fundo, e eu vou dar um curso que vai tratar sobre ela em aspectos mais aprofundados, a gente pode relacionar qualquer fenômeno que existe no nosso universo com essa equação. Cada fase dela, cada transformação que vocês veem aqui, da consciência para a energia, da energia para a matéria, da matéria para as formas dinâmicas e dessas de volta para a consciência, todos esses ciclos, todas essas partes desse grande ciclo, a gente consegue observar no nosso mundo. Então, a gente percebe claramente que o processo de decaimento radioativo é o fenômeno gama-beta. A gente percebe que o fenômeno de degradação da energia, conhecido como entropia, é um fenômeno beta-alfa. Então, a degradação de beta, só que a ciência ainda não percebe
que essa degradação tem a função de criar consciência, criar o espírito, né? Elevar o nível, o psiquismo. Ela ainda não admite o alfa, mas já sabe que o beta se transforma em algo. E ela vê a ciência como uma degradação porque ela não vê o termo final, o que acaba gerando uma grande tristeza nas pessoas que acham que é o fim de tudo. Mas na verdade se trata apenas de uma transformação da substância. Ela vai deixar de ter uma forma para assumir uma forma mais sutilizada, mais elevada. Então, essa equação que vocês estão vendo diante de vocês, ela é extremamente poderosa. E como Einstein disse certa vez, é importante, as melhores teorias, as melhores formulações são aquelas que conseguem explicar a maior quantidade de fenômenos da forma mais simples possível. Então, como vocês veem, essa equação não é uma equação difícil, pelo menos em termos analíticos, mentais, ser compreendida. Mas ela tem uma profundidade enorme. A gente poderia passar horas e horas aqui discutindo aspectos dessa equação, momentos dela, e relacionando com fenômenos que a gente vê na nossa vida, na ciência, na história humana, e por aí vai. Então, o Bald nos deixa essa grande equação da substância, e ele vai desenvolver as implicações dela em sua obra. Um outro aspecto que também acaba sendo consequência daquela equação são os motos fenomênicos, que o Bald cita no livro A Grande Síntese, ou movimentos fenomênicos, movimento dos fenômenos. Ou seja, ele está dizendo que todos os fenômenos que existem, sejam eles físicos, sejam eles mentais, sejam eles espirituais, eles assumem sempre um esquema geral, sempre uma forma única. E o que varia, o que a gente vai ver como diferença entre um e outro fenômeno, vai ser apenas uma questão de tipo de escala do fenômeno, tipo de nível que ele está. Mas o esquema geral é sempre o mesmo. E esse esquema assume essa imagem que vocês estão vendo aqui, um movimento espiralado. Uma espiral cuja abertura em linhas gerais é constante. E se a gente observar em pormenores, a gente percebe que essa espiral de abertura constante é construída com vários movimentos de avanço, expansão radial e contração radial, sendo que as expansões acabam suplantando essas contrações, de modo a dar um tom geral para o movimento de abertura constante, gradativa. Então essas são as linhas mais escuras que acabam predominando, que formam essa espiral de abertura constante que vocês estão vendo aqui. Então todos os fenômenos que existem no nosso universo seguem esse esquema. Então a gente pode ver, por exemplo, se a gente colocasse um funil gigante e colocasse você, né, para subir esse funil de bicicleta. Bom, se você quisesse chegar até o topo, até a boca do funil em cima, você não ia conseguir fazer isso subindo em linha reta. Você não ia aguentar. Então você não ia conseguir fazer uma subida direta. Então qual que seria a alternativa? Você começaria a andar, circular esse funil e ir subindo aos poucos. Só que ainda assim você ia se cansar. Então você também faria umas quedas. Você subiria um pouco à medida que dá a volta e desce um pouco. Só que você sempre sobe um pouco mais do que desce a cada volta. E daí com isso você conseguiria chegar até o topo, sem grandes dificuldades.
A gente pode perceber isso nos urubus que pegam essas térmicas. Então os urubus aproveitam essas correntes de ar quente que impulsionam para cima para subir. E daí o movimento que eles fazem no voo, se a gente for reparar bem, segue exatamente esses motofenomênicos. Eles, para conseguirem subir e alcançar uma altitude, eles vão revoluteando. E eles caem um pouco e eles sobem. Depois eles caem um pouco e eles sobem mais um pouco. Então, de modo que eles acabam conseguindo subir com o menor esforço possível. A gente vê isso também em vários outros seres vivos, outros fenômenos físicos e mesmo fenômenos psíquicos do nosso universo. Então, esse esquema ele é geral. E ele tem 3 características marcantes que constituem o movimento. Então, as 3 características são, primeiro, ele é cíclico. Segundo, ele é oscilante à medida que ele faz esse ciclo. E ele é ascensional, porque ele sempre tende a se expandir. Sempre existe essa característica de progressividade. Então, a gente tem os motofenomênicos são constituídos por 3 tipos de fenômenos, subfenômenos dentro dele. Um de característica cíclica, outro oscilante e outro ascensional. E a gente pode ver o que cada um desses termos, como eles se relacionam com o aspecto material, energético e espiritual do nosso universo. Mas antes de falar sobre isso, a gente tem aqui uma outra figura bem interessante que mostra essa hélice que a gente vê é comum, por exemplo, no DNA dos seres vivos. Se a gente pegar essa hélice espacial e projetar ela em 2 planos, a gente vai ter função seno e cosseno. Então, a gente também percebe, de certa forma, os motofenomênicos aqui em elementos que caracterizam os seres vivos. Então, a gente percebe que essa progressão no tempo seria o aspecto ascensional, essa oscilação que a gente vê projetado, o aspecto oscilatório, e se a gente vê no plano do círculo, né, projetado numa vista, essa hélice, a gente vai ver o aspecto cíclico dele. Mas, além de tudo isso, o que isso tem a ver, será, com as nossas vidas? Como isso se relaciona com coisas que eu vivo no meu dia a dia, o que eu faço, como se relaciona com a ciência, com a tecnologia, com os relacionamentos humanos, com os nossos valores, como a gente age. Será que existe alguma relação entre os motofenomênicos e tudo isso? Existe. Bom, a gente pode perceber sob vários aspectos qual é a influência, como a gente enxerga os motofenomênicos em nossas vidas. Vamos começar pegando nessa primeira linha os aspectos científicos. Então, do ponto de vista cíclico, a gente já viu a curvatura do espaço-tempo. Então, o espaço-tempo ele é curvado sobre si mesmo. Teoria Geral da Relatividade, 1915. A ciência já descobriu isso. E essa característica cíclica é uma propriedade da matéria, como a gente viu. Porque o átomo, a solidez da matéria é basicamente uma ilusão, na qual o movimento de algo que é um vórtice imaterial, ele tem uma trajetória fechada, que cria essa solidez. A ciência, a mecânica quântica, as teorias mais avançadas da atualidade, elas falam que a matéria, tudo que existe, é basicamente um movimento de algo imaterial, não tangível, e que pode assumir determinados tipos de trajetórias. Isso é o que o Bald fala
na obra dele, em especial da Grande Síntese, a propriedade da matéria. O que caracteriza ela é o movimento fechado. O movimento fechado a gente pode lembrar do aspecto cíclico dos motofenomênicos. Agora, e do ponto de vista oscilante? A gente percebe que essa é uma característica quando a gente possui forças antagônicas atuando. Então, tudo também no nosso mundo é dipolo. Todos os fenômenos têm dois polos. E daí, esses polos, qualquer coisa que ocorra, fica oscilando esses dois polos, dando uma característica dinâmica a esse tipo de fenômeno. Então isso a gente vê muito claramente no dualismo, que a gente falou na aula passada, que está presente em tudo, no nosso universo, inclusive no âmbito humano. E esse dualismo, se a gente usar bem, por exemplo, um debate entre dois pontos de vista na política, dois pontos de vista saudáveis, que sejam bem intencionados, diga-se de passagem, a gente vai perceber que a gente vai tendo a construção de coisas novas a partir desse confronto. Então a gente tem forças antagônicas atuando num dualismo para formar outra coisa. Isso é uma propriedade da energia, que ela tem uma trajetória aberta. As ondas, a energia se manifesta através de ondas. E essas ondas têm uma trajetória aberta no espaço, mais restritas no tempo. Então a trajetória que era fechada em si se torna aberta no espaço, no caso das formas dinâmicas da energia. A gente tem então uma trajetória aberta, vibracional, como a matéria, mas um outro tipo de vibração, uma vibração livre no espaço, que se manifesta no espaço volumetricamente, mas presa à dimensão tempo. Ela depende do tempo para ela atuar. Inclusive, a energia está intimamente relacionada com a dimensão tempo, como a gente vê na obra Grande Síntese. E do ponto de vista ascensional, qual é o aspecto científico do espírito? A gente percebe que existem sempre, se a gente for analisar a história dos povos, das civilizações, a história da ciência, da filosofia, mesmo o mercado da Bolsa de Valores, o progresso de nossas vidas, em linhas gerais, a gente sempre vê a predominância de forças construtivas. Então a gente tem forças antagônicas atuando, mas a gente percebe que num prazo suficientemente longo, a gente consegue tirar a conclusão de que sempre há progresso. É o que a gente vê no desenvolvimento geológico do planeta, biológico, psíquico do planeta. Em todos os aspectos a gente vê a predominância de forças construtivas, apesar de haverem forças destrutivas sempre, como um polo antagônico. E essa predominância da construção, da ascensão, é uma característica do espírito. O espírito teria uma trajetória não vibracional, uma trajetória liberta do espaço e do tempo, ou seja, uma trajetória não vibratória, uma trajetória intrínseca, uma trajetória não manifesta no nosso mundo, mas que, no entanto, a gente experimenta quando a gente chega em momentos muito particulares de inspiração, contemplação, meditação, coisas desse tipo. Então a gente percebe isso, a ciência está chegando nisso, com estudos da consciência, e incorporando outros aspectos de subjetividade, o aspecto holístico das coisas, e por aí vai. Então existe também um aspecto ascensional do ponto de vista científico, e a gente percebe muito claramente isso, apesar da ciência ainda não ser capaz de descrever com todos os detalhes, mesmo porque isso foge aos próprios métodos e terminologias da ciência. Agora, a gente também pode falar sobre aspectos pedagógicos dos motofenomênicos.
Então, isso pode até ser aplicado para a construção de um método pedagógico, ou até mesmo, ouso dizer, da construção de uma nova teoria pedagógica do ser. Então, do ponto de vista cíclico, a gente teria um aprendizado por repetição, um aprendizado cíclico. E a gente percebe que isso existe no nosso mundo. A gente tem esse aprendizado por repetição, sempre sendo feito pelos professores. Quando alguém está passando um conteúdo, a gente tem que praticar muito a mesma coisa para que isso acabe se sedimentando no nosso subconsciente. Então, o objetivo pedagógico da repetição é fazer a pessoa ir se familiarizando com o novo conteúdo, com o novo método, com um novo princípio, e de tanto fazer, isso acaba ficando natural para a pessoa, fica sedimentado no subconsciente. E é claro que isso é um processo de longo prazo, dependendo da magnitude daquilo que você pretende ensinar. Mas é o aspecto cíclico pedagógico. E oscilante? O que a gente teria de oscilante na pedagogia? Bom, quando a gente sempre coloca uma ideia em confronto com outra, a gente tem um aprendizado que se dá pela exposição ao contraditório, onde pode haver uma argumentação, um debate, um desenvolvimento conjunto, né, de uma ideia central a partir de dois pontos de vista. Então a gente vê isso também muito comumente, que a gente pode aplicar na pedagogia, fazer esse aprendizado pela contradição, pelo contraditório. E daí entra fortemente a questão do dualismo, como um fator que dá dinamismo ao processo de aprendizado do ser. E isso se dá muito na zona do consciente humano. Quando a pessoa está argumentando, debatendo, trabalhando ideias, interfaceando seu domínio, seu saber com outros saberes, a gente está atuando no nível consciente. Aqui o foco é trabalhar, operar na zona do consciente. E daí, esse seria um aspecto oscilante, porque o contraditório, a gente percebe que existe uma tendência, cada hora de uma ideia estar na defensiva, outra na ofensiva e vice-versa. E assim as duas vão se reforçando e formando uma nova ideia. Então isso é muito característica da mente consciente, que no plano humano é a racionalidade. E o aspecto pedagógico ascensional dos modos fenomênicos. A gente teria o aprendizado por contemplação, quando você está refletindo profundamente, você está contemplando algo, você está imerso num conceito, você está interiorizando algo. Então isso seria uma abertura para superconsciência, seria uma abertura para algo novo, algo que ainda não está no seu instinto, nem mesmo é compreensível pela sua mente, algo que está no superconcebível do ser. Então, como é que a gente consegue atingir essa zona mais alta, que para nós parece ficção, mas que com o tempo acaba sendo sistematizado pelo consciente e depois sedimentado? Longo processo. É a contemplação, a meditação, a sintonização com uma fonte mais sutil. E isso a ciência também está descobrindo. Então, tem pesquisas do campo da teoria de campo quântica que já estão muito alinhadas com o conceito de akasha do hinduísmo, que seria essa dimensão profunda que não se manifesta no nosso mundo, mas que, no entanto, é de onde vem tudo. Então, a mecânica quântica mais avançada, com sua teoria de campo, ela já está chegando a isso. E a gente percebe, então, e os místicos já falavam isso, os rishis, que através dessa contemplação, dessa sua abertura de você para algo maior, algo intangível, algo além do seu concebível,
a gente começa a se abrir para o superconsciente. E o superconsciente está relacionado com o nível de consciência intuitiva, não mais racional. A gente tem também aspectos sistêmicos dos motofenomênicos. Bom, do ponto de vista cíclico, a gente tem a percepção das partes. É uma especialização no conhecimento, a parte técnica. Então, a realidade, para quem está no nível cíclico, no mundo sistêmico, é sistematizar as coisas. A realidade é algo estático e tudo é fragmentado. Os saberes, as pessoas, os povos, cada um no seu canto, nada se relaciona, nada não se transforma. Uma mão sempre vai ser uma mão, um macaco sempre vai ser um macaco, uma pessoa sempre vai ser como ela é. Então, do ponto de vista cíclico, a pessoa só percebe elementos. Está muito intimamente relacionado com matéria isso, certo? E do ponto de vista oscilante? Bom, se a gente está vendo o aspecto sistêmico, já temos uma pessoa que percebe a relação entre as partes. Ela tem, e daí o foco não é na especialização no conhecimento, apesar dela continuar englobando isso, mas uma reorientação desse conhecimento. E daí a realidade desse tipo de ser, ela é complexa, ela não é facilmente sistematizável por uma gramática, por uma equação, por um diagrama. É uma realidade dinâmica, que está em constante transformismo. Ela não para em nenhum nível, em nenhum ponto do universo, em nenhum momento. E ela é ao mesmo tempo incerta também. Devido à pobreza da linguagem, por mais avançada que tenha sido o nosso desenvolvimento na ciência, nas filosofias, nas linguagens, a gente não consegue descrever completamente essa realidade nova, relacional, sistêmica, e a gente não consegue perceber, como consequência, a gente não consegue afirmar com certeza o que vai acontecer, como vai se comportar um sistema futuramente, ou uma parte dele, e por aí vai. E do ponto de vista ascensional, a teoria de sistemas fala sobre a finalidade. A definição de sistema é tudo que são partes que se relacionam entre si para atingir um objetivo comum, uma finalidade. Então, a finalidade seria o aspecto ascensional sistêmico. Então, uma pessoa que já está nesse nível considera as partes, se especializa, ela vê as relações, ela reorienta o conhecimento dela, mas quando você vê a finalidade, você está preocupado com a ascensão, com a evolução do todo, você passa não só a reorientar esse conhecimento, mas dá um novo significado para ele, uma ressignificação do conhecimento. E isso tem muito a ver com a característica ascensional dos fenomenênicos, que vê uma meta final, um ômega, um retorno ao Pai no linguajar abraâmico. E daí, para esse tipo de ser, a realidade ela é compreendida. Ela precisa ser vivenciada em todos os momentos, integralmente. A teoria que você vê em todos os lugares. Aquilo que você fala, afirma, você vive, você faz e, em última instância, você é por dentro. E, portanto, essa realidade ela é transformadora. E daí a característica ascensional, a transformação para a ascensão. Então, esses seriam os aspectos sistêmicos. E só para terminar, também a gente poderia ficar aqui relacionando várias outras coisas, mas a gente também poderia pegar aspectos teológicos do motofenomênicos, sistemas de crenças e valores das pessoas, independentemente de ser uma crença, uma religião, o agnosticismo ou mesmo o ateísmo, que são sistemas de crenças, certo? Não acreditar em algo é uma forma de crença. Então a gente percebe que a gente não consegue fugir do sistema de crenças e valores, isso é intrínseco ao ser humano.
E do ponto de vista teológico, o aspecto cíclico, a gente pode ver aquela oração que pede. Eu estou pedindo, eu quero algo para mim, ou para o meu grupo, para a minha família, algo para mim. E às vezes, no pior dos casos, algo de mal para o meu inimigo. E numa igreja desse tipo, nesse nível cíclico, é uma igreja fechada e intolerante. Ela não aceita nada e, ao mesmo tempo, ela não tolera ficar próximo a outros diferentes. Do ponto de vista oscilante, a gente teria aqui uma oração que agradece. Então, a gente percebe gratidão. A gente é grato pelas coisas boas que nos acontecem e, num nível mais alto, até pelas coisas ruins, se a gente vê um prazo mais amplo ou mais profundamente. E numa igreja desse tipo, ela seria fechada ainda em si, não aceita outras ideias, mas ela tolera receber outras pessoas de outras crenças, ouvir outras opiniões, apesar dela não mudar, achar que a dela é o melhor. Mas ela é tolerante, ela não é agressiva, ela aceita o outro, ela não apedreja as outras, apesar de se achar melhor. E do ponto de vista ascensional, a gente teria na oração uma oração que louva. Ela nem sequer agradece, ela simplesmente está feliz pela existência desse todo, por Deus ser, por Deus estar aí. E ela é uma forma mais alta, de agradecimento, de certa forma. Uma oração que louva. Quão poucos de nós praticamos esse tipo de oração. De agradecimento já seria um enorme passo. E uma igreja, nesse nível de consciência, nesse aspecto ascensional, nos nossos modos fenomênicos, seria uma igreja aberta e tolerante. Além de tolerar estar com as outras, ela está aberta a novas ideias e se transformar, por mais que isso doa, para chegar mais próximo de uma verdade, que ela se percebe que não é detentora dessa verdade. No momento atual não existe nenhuma igreja, uma religião desse tipo, uma igreja aberta e tolerante. O máximo que a gente tem no nosso nível, uma igreja fechada, porém tolerante, o que já é um grande progresso em relação a uma igreja fechada e intolerante, claro. Mas a humanidade, se ela quiser evoluir, ela vai precisar, na sua vertente teológica, religiosa, ter instituições abertas e tolerantes. Senão a gente não vai conseguir progredir. Isso vale para religiões, vale para a ciência, para as filosofias e para todos os outros aspectos da humanidade. E aqui a gente vê os nossos modos fenomênicos em todos os tipos de níveis de manifestação, seres vivos, matéria inanimada, nas diferentes escalas. Olha os vórtices, os redemoinhos dos fluidos, furacão, tufões, o formato do Nautilus, uma criatura marinha, as galáxias espiraladas, tudo são motos fenomênicos, movimentos vorticosos. A gente percebe no padrão de formação do girassol, nas ondas do mar a gente percebe esses vórtices, furacões. Nossas impressões digitais também, toda a impressão digital de um ser humano tem os motos fenomênicos marcados. Então vocês podem ver sempre seu dedão e falar aqui, ó, a gente tem moto fenomênico aqui. Olha só, o crescimento de plantas e mesmo um feto, a posição em qual ele fica, lembra esse movimento espiralado, o crescimento de formas de vida, flores. Então a gente vê isso em todos os locais. Isso, inclusive, é mais geral ainda do que a sequência de Fibonacci, a proporção áurea aplicadas. Ela é o nível mais profundo que a gente tem de explicar toda a construção do nosso universo. E a gente percebe também no mercado
da Bolsa de Valores. Aqui eu tenho um gráfico da evolução do Ibovespa dos últimos, desde a criação dela, se não me engano, no fim das décadas de 60, e a gente percebe também que existe essa tendência oscilatória, cíclica, e ao mesmo tempo a gente percebe uma tendência em ascender. Então isso vale para qualquer coisa, inclusive para o mundo financeiro. Então se você aplica em ações, no fundo de ação, com certeza você vai ter um ganho muito maior que aplicações conservadoras. A questão é que você tem que esperar um prazo razoável para você conseguir tirar o dinheiro e ter um ganho, como a gente pode perceber aqui. E a gente percebe então que existe essa tendência de ascensão em tudo que a gente vê no universo. Existe relacionado a esses movimentos fenomênicos, a gente tem os movimentos vorticosos, que na grande síntese são melhor explicados e são a base da formação de tudo o que existe no nosso mundo, inclusive da vida. E teve um homem, o Sérgio Antônio Meneghetti, que ele, no blog dele, ele descreveu de uma forma inspirada uma teoria, um esboço de uma teoria da formação da partícula elementar, da partícula subatômica. E ele fala que a base da formação dessa partícula subatômica são movimentos vorticosos. E movimentos vorticosos são nada mais que movimentos fenomênicos. Então, são vórtices, concentrações que formam um campo que acabam por gerar uma nova forma antes inexistente. No blog dele, ele descreve com mais detalhe, a grande síntese descreve com uma linguagem belíssima e muito rigorosa, cientificamente rigorosa e lógica, a natureza desses movimentos vorticosos. A gente não vai ter tempo de falar sobre eles aqui muito, mas no curso que eu pretendo dar, de extensão, Filosofia da Ciência, a gente vai ver um pouco mais a fundo a natureza desses movimentos vorticosos. E a base, a tese do autor, aqui citado, é que a origem de tudo foi gerada por um vórtice que acabou se concentrando num ponto, gerando a matéria. Então essa é a ideia central. Então, foi um tipo de movimento especial, um tipo de movimento vorticoso que gera a matéria, e não o movimento do Big Bang. Houve o Big Bang, o autor admite, mas não foi exatamente ele que criou a matéria, mas sim esses movimentos vorticosos que se concentraram num ponto, essa condensação. Teoria de queda, Pietro Baldi. No volume Deus e Universo e no volume O Sistema, de uma forma teológica, filosófica. Resta a ciência chegar a uma formulação mais sistematizada desse fenômeno. E a gente também tem, já terminando a nossa breve aula, a evolução das dimensões. E o Baldi descreve muito bem, ele soluciona o enigma dessas quarta, quinta e por aí vai, dessas dimensões do nosso universo. Ele explica finalmente de que as dimensões são sistemas trinos e elas se relacionam de modo muito especial entre si. E no livro Problemas do Futuro, que é um aspecto mais científico de toda essa visão baldiana, o Pietro Baldi ele descreve vários aspectos da sua visão do ponto de vista da ciência. E uma das frases deles que eu mais gosto é essa que está
no Problemas do Futuro, relacionando o infinito com o finito. O infinito é curvo, não nos sendo acessível senão pelo retorno do finito sobre si mesmo. Vejam só o aspecto do espaço-tempo curvo. O infinito, portanto, nada mais é senão o ciclo ou circuito do finito, em que o absoluto pode coincidir com o infinito retorno do relativo sobre si mesmo. Ou seja, esse aspecto cíclico, esse retorno constante a todo momento dos finitos sobre si mesmo, vai gerar essa ideia do infinito. A partir dos ciclos, repetidamente, a gente vai tendo a ideia melhor desse infinito. E essa frase não é só uma frase poética, ela tem profundas implicações científicas. Profundas. Para quem for estudar a obra de Ubaldi, isso ficará muito claro, que isso tem uma implicação científica muito profunda. E a compreensão disso pode nos levar a uma compreensão, a uma evolução da nossa forma de vida. E, inclusive, criar uma nova civilização baseada nesses conceitos. Então, de forma resumida, as dimensões elas se organizam por tríades. Então, 3 dimensões relacionadas a 3 fases formam uma tríade. E o Ubaldi fala um pouco sobre as tríade espacial e a conceptual, mas ele dá pistas de que isso vai para o infinito positivo e volta para o infinito negativo. Então, esse diagrama do João Atílio mostra muito bem essas relações. Então, o que seria a tríade espacial das dimensões? A dimensão 1D, linha, a dimensão 2D, superfície, e a dimensão 3D, que é o volume, o espaço. E do ponto de vista da próxima tríade, a conceptual, o volume seria algo inexistente, um germe, um ponto, do qual vai gerar a primeira dimensão no próximo sistema, que é o tempo, que se relaciona com o movimento. A partir do tempo, a gente vai ter a próxima dimensão, que é a consciência, que é a razão, que é o alfa. E a superação dessa consciência vai nos levar à superconsciência, que o Ubaldi chama de intuição, que já dominaria por completo esse universo. E não é uma dimensão espacial, é uma dimensão conceptual. Então, o que alguns cientistas buscam um espaço de 4, 5, 8, 10, 15 dimensões espaciais, isso é mera delírio. Isso é uma abstração que não tem nenhum sentido com a realidade. O que existe é dimensões em outros níveis. Então isso também é muito bem explicado na grande síntese. Tanto que o tempo, que seria a 4ª dimensão, na verdade seria a primeira dimensão de um próximo sistema trino-dimensional, onde a gente tem tempo, consciência e superconsciência. E o nosso universo, como eu disse lá, o Ubaldi falou na grande equação da substância, nosso universo é trifásico, matéria, energia e espírito. E cada uma dessas fases tem 3 dimensões associadas a cada uma delas. A dimensão característica da matéria é o espaço, da energia é o tempo e do espírito é a consciência, que é o que a ciência está estudando hoje em dia. A origem da consciência, qual a natureza da consciência. Então percebam que não tem nada de ficcional aqui. A ciência está chegando a isso. Inclusive a ciência mais fina, que se propõe a avançar como ciência, ela está começando a abordar a questão da consciência de uma forma não preconceituosa, não dogmática, como a ciência materialista ainda vem fazendo. E o nosso universo é justamente, a gente tem aqui a evolução, né? A superconsciência seria um ponto, um germe, para um próximo tipo de sistema trino, sistema espiritual, que está no nosso superconcebível, a gente nem imagina o que é. E olha só, o nosso universo ele está na fase
é trifásico. Então, no nosso universo a gente tem espaço, tempo e consciência, gama, beta e alfa. O que está aquém dele não é real. Tanto que não existe uma superfície, uma linha realmente falando. Eles são abstrações que a gente usa, a gente pode escrever no papel para trabalhar ideias. Mas realmente 2D e 1D não existem em nosso universo. Nem ponto. E da mesma forma, para além da consciência, a superconsciência é algo já de outro, além do nosso universo. Ele está no superconcebível. Então, a gente percebe que a gente, de certa forma, atingiu o infinito quando a gente adquire essa intuição, essa superconsciência desenvolvida ao seu mais alto grau. Então, o diagrama, toda a teoria da evolução das dimensões é muito coerente com as coisas que a gente observa no nosso mundo. E aqui a gente tem aquela brincadeira, né, para vocês começarem a se acostumar com esses conceitos que podem parecer um pouco distantes e um pouco difíceis de serem compreendidos. Vocês podem ficar fazendo essa brincadeira e observar as coisas. Então, através do espaço, a gente pode ir na hora de um ponto a outro. Então, pego uma folha de papel, se eu rabiscar nela, eu vou estar andando no mundo 2D. E quem vive só no mundo 2D vai ver como eu cheguei de A para B. Agora, se eu fizer um ponto num lugar e daí tirar a folha do mundo 2D e daí fazer um ponto no outro lugar, quem vive no mundo 2D vai achar que foi uma mágica. Surgiu um ponto aqui e depois um ponto aqui. A ponta da caneta estava aqui, sumiu e veio para cá. Como eu consegui fazer essa proeza? Para quem vive no mundo 2D, foi mágica. Para quem vive no mundo tridimensional, espaço, percebe que a caneta viajou pelo espaço. Então, a maneira de você ir simultaneamente, entre aspas, de um ponto a outro no plano, na superfície, é se deslocar através do espaço. Agora, vamos estender isso para o tempo. Como é que a gente consegue ir de um lugar para outro? Eu vou aqui para a padaria comprar um pãozinho para eu comer. Eu vou aqui para o banheiro tomar banho. Eu me movo para pegar o mouse. Como é que tudo esse movimento é possível? Porque existe a dimensão tempo. Se não existisse a dimensão tempo, que é uma dimensão superior à espacial, a gente não conseguiria se deslocar de um ponto a outro no espaço. Então, na verdade, a gente está fazendo aqui já um deslocamento na primeira dimensão do sistema conceptual. E movimento, tempo tem a ver com movimento. Isso tem a ver com energia. Temperatura é grau vibracional das moléculas, movimento, é energia. As ondas, todas as formas dinâmicas têm energia associada a ela. A onda é uma manifestação de energia. Vocês começam a perceber como a dimensão tempo provavelmente nasceu junto com a fase energia. Da mesma forma que a matéria nasce com o espaço. As coisas começam a fazer lógica quando a gente começa a fazer essas brincadeiras e ver um pouco mais a fundo. Agora vamos num nível mais alto, vamos para a segunda dimensão conceptual, vamos para a razão, característica humana. Se a gente pensar, usando a nossa razão, a gente consegue de um ponto a outro no tempo. Olha aí a máquina do tempo. Consciência, alfa. Na segunda dimensão conceptual, se eu fizer um deslocamento, eu consigo o quê? Eu consigo imaginar o passado, eu consigo recordar de algo, buscando minhas memórias. Eu consigo me projetar para o futuro, prever vários tipos de fenômenos. Eu consigo agir, plantar, colher, construir cidades, civilizações, impérios. Fazer uma carreira, escrever um livro, tudo baseado nessa projeção para frente e resgate de coisas passadas. Quando eu faço isso, eu estou viajando no tempo. Eu não estou viajando fisicamente, mas eu estou viajando em termos psíquicos. Viajar em termos psíquicos também é viajar no tempo.
Isso permite a gente materializar coisas no nosso plano. Então, essa dimensão da razão, a consciência, tem a ver com o quê? Com a memória, com a análise, o pensamento, com a sequencialidade, com a lei da causalidade. Olha só que interessante, a gente já tem a máquina do tempo, a gente não precisa construir ela já nasce com a gente, ser humano, é a nossa razão, a nossa consciência, que a gente precisa desenvolver cada vez mais, para pensar de forma cada vez mais clara, mais profunda, cristalina, eficiente, nossa razão. Então a gente se move no tempo, a gente consegue viajar no tempo, para o passado, para o futuro, na velocidade que for, imaginar coisas, usando a nossa consciência, a nossa razão. Olha só que poderoso, a gente tem um poder que a gente nem sequer imagina. E por causa disso a gente não é grato, a gente não percebe as maravilhas da criação, do evolucionismo. E se a gente for no superconcebível agora, para a terceira dimensão conceptual, a intuição, superconsciência, eu consigo ir de um ponto de vista para outro, na razão. Através da intuição eu consigo perceber o que o outro está pensando, por que ele pensa dessa forma, como ele se sente, o que incomoda ele. Isso tem a ver com compreensão, não entendimento, que é mais superficial da razão, mas compreensão, que é uma coisa mais intuitiva. Tem a ver com síntese, tem a ver com simultaneidade, tem a ver com holismo. Então, através da intuição, a gente consegue abarcar um monte de perspectivas simultaneamente e ter uma visão do todo. A gente consegue captar em profundidade um fenômeno. E isso é o que aguarda nós, seres humanos. A intuição está à espera de nós a descobrirmos, de nós a dominarmos plenamente e usarmos elas e assim atingirmos o ápice da evolução. E tem um autor muito interessante da Austrália, um homem simples nas aparências, mas muito profundo pelas coisas que ele postou, que fala, entre outras coisas interessantes, sobre essa questão das dimensões. Então ele tem um vídeo muito legal para a compreensão dessas dimensões, cujas ideias coincidem praticamente em sua plenitude com a teoria apresentada por Ubaldi, da evolução das dimensões na grande síntese. É impressionante como esse sujeito conseguiu desenvolver esse pensamento sem conhecer a obra. O que mostra também que a verdade é uma só e as pessoas buscam ela de várias formas. E agora, já concluindo essa nossa videoaula, a gente tem aqui todo esse trabalho do Ubaldi. Ele próprio afirma que não foi escrito pelas vias normais que a gente viu, que são as vias da ciência, nem pelo método indutivo, nem pelo método dedutivo, mas sim pelo método intuitivo. O que o Ubaldi fez foi olhar para dentro de si, sem nenhum estudo prévio ou preparo prévio, e extrair essa verdade universal de dentro de si. Não de dentro espacialmente do corpo dele, mas da alma, do mais íntimo dele. E através disso ele gerou a obra mais fantástica que eu tenho notícia, que é os 24 volumes. Então, como é que funciona? Só relembrando, o método da indução se baseia na mensuração da realidade sensória, exterior, e a partir daí a gente formula hipóteses e faz uma teoria e testa elas. Então, esse é o método da ciência moderna, o método indutivo. E a gente viu também que a ciência também usa, mas os gregos valorizavam muito, a dedução. Então, a partir da construção de ideias abstratas, pela razão, no caso geral, se chegava ao particular, se chegava aos fenômenos sensórios. Então, essa é a dedução, método dedutivo.
Só que esses dois métodos são impotentes para a gente conseguir perceber os aspectos mais profundos do nosso universo, que não são objetivos exteriores, mas são interiores, subjetivos. E como é que a gente consegue entrar em contato com essa realidade mais profunda? Através da nossa evolução, diz o Baldi. Apenas maturando o nosso espírito, melhorando, nos tornando melhores, a gente consegue evoluir e com essa evolução a gente começa a arranhar essa realidade mais profunda, enxergar ela. Enxergar não com olhos carnais, mas com o olho do espírito. E daí a gente começa a perceber coisas fantásticas na nossa vida. A gente vê a realidade profunda que se manifesta nessa realidade sensória. E a gente consegue, em lampejos inicialmente, de intuição, extrair dessa realidade profunda verdades poderosíssimas. Então, essa extração por evolução é o método da intuição que o Baldi tanto descreve. Você, de dentro de si, você extrai a realidade mais profunda que existe. E daí você pega esse esquema geral e busca relacionar com os fenômenos ainda inexplicáveis da realidade sensória e você constata o poder dessa visão. Então aqui daí a gente teria uma constatação entre o ser e o mundo sensório através do método intuitivo. E para fazer essa evolução a gente precisa nos aprimorarmos moralmente, a gente precisa se tornar pessoas melhores. Por isso, a humanidade não vai conseguir ir além do estágio atual se ela não colocar o sentimento, a moral, com o mesmo grau de importância que o racional, o intelectual, a astúcia, a objetividade. Ser bom e ser inteligente devem ser aos grau máximo. É importante a gente construir o ser integral. E o ser verdadeiramente evoluído, ele é supremamente bom e supremamente inteligente. Ele é gênio e santo, simultaneamente. Então, essa é a ideia central da obra baldiana. Ela fornece o roteiro para a gente conseguir continuar evoluindo como espécie, soluciona vários mistérios da vida, da ciência, vários paradoxos da religião são solucionados, mas é claro que são criados também, existem perguntas que não são respondidas, mas são perguntas muito mais profundas, muito elevadas, que a gente futuramente, com certeza, vai conseguir responder. Mas, por hora, eu acho que já estaria seria já suficientemente satisfatório a gente assimilar todos esses conhecimentos trazidos pelo nosso querido Papai Ubaldi. E ele trouxe uma visão completamente nova de tudo. E daí a gente poderia esboçar uma teoria unificada da evolução. Então, essa tabela aqui é do Gilson Freire, do livro Arquitetura Cósmica. Então, a gente pode casar aspectos da evolução darwiniana com a evolução espiritualista. Então, a gente teria predominância, teria forças do antssistemas, causando uma evolução egoísta por competição, e as forças do sistema, priorizando uma evolução colaboracionista. Então a gente teria uma inteligência maligna e divina, armas de ataque e mecanismos de defesa, armas de destruição e ferramentas de construção. A gente teria a morte e a vida e o renascimento, a seleção natural cruel e o consórcio natural benévolo. A rivalidade e a luta impiedosa, a colaboração esperançosa.
A parasitose, onde eu me aproveito do outro, às custas dele para conseguir um gozo meu, ou a simbiose, onde eu dou algo em troca para o crescimento do outro e ao mesmo tempo também cresço com isso. A exclusão do outro ou a inclusão do outro. E também o Gilson Freire faz uma junção entre a ciência clássica, que a gente já conhece, e a visão quântica. Então a dualidade onda-partícula vira uma unidade onda-partícula. O determinismo vira um indeterminismo. A objetividade, subjetividade. A localidade, uma manifestação da dimensão da não localidade. A estabilidade como uma consequência de processos instáveis. As partes isoladas vistas como eventos numa grande teia de eventos. Um realismo que provém de um idealismo, que é uma consequência de um pensamento. Uma causalidade ascendente, ou seja, a consciência como uma consequência da matéria, para uma causalidade descendente, onde a matéria, na verdade, é uma manifestação da consciência, de algo imaterial. Então, do ponto de vista clássico, o universo seria uma grande máquina. Na visão quântica, o universo seria um grandiloquente pensamento. E a gente, com isso, com a visão baldiana, a gente tem uma arquitetura que está isento de paradoxos, pelo menos numa visão para o nosso concebível. Essa é a arquitetura monista, onde Deus engloba tudo, mas ao mesmo tempo é mais do que tudo. Eu estou no Pai e o Pai está em mim, mas o Pai é maior do que eu, disse um iluminado que viveu há 2000 anos. O maior iluminado que já pôs os pés neste planeta, Jesus Cristo. E daí a gente percebe que Deus engloba o espírito, que engloba a energia, que engloba a matéria, onde a matéria é uma forma condensada de energia e a energia é uma forma também física, manifesta do espírito, da consciência, e o espírito só poderia estar no campo divino, que ele é absoluto, é a perfeição absoluta, e o espírito também é perfeição, mas uma perfeição relativa, porque se a gente fosse absolutamente perfeito, a gente seria igual ao Pai. A gente não é igual ao Pai, a gente é semelhante ao Pai. A gente tem a mesma substância divina que o Pai, mas nós não somos da mesma potência do Pai. Por isso essa perfeição relativa, que o Baldi explica melhor no livro O Sistema. Então, com isso fica resolvido os grandes paradoxos e a arquitetura monista oferece a solução dessas grandes questões. E ela pode servir como base para a construção de uma nova forma de pensamento, um novo sistema de crenças e valores, que não exclui nenhum, mas engloba todos. E como não poderia deixar de ser, a gente começou com Cristo e a gente termina esse curso com Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não se trata aqui de falar, de seguir uma religião. Não. Não se trata de seguir uma personalidade, um Jesus humano, que veio aqui, um Jesus histórico. Não tem nada a ver. Essa frase não significa nada disso. Quando eu sou o caminho, é a nossa natureza crística mais pura é o caminho. Essa é a verdade, essa é a verdadeira vida. Uma vida unificada, integrada, pura e plena. Esse é o caminho, a verdade e a vida. O Cristo dentro de cada um de nós. Essa natureza crística que a gente tem que desenvolver ao grau máximo e onde a gente teve uma encarnação aqui para mostrar como é essa natureza há 2000 anos.
Ninguém veio ao Pai senão por mim. A única maneira de nós atingirmos a salvação, o termo final da evolução, a libertação de todos esses sofrimentos, é através de mim. De mim quem? Do nosso eu crístico, que está dentro de tudo e de todos. Nós descobrimos essa natureza interior, essa natureza crística. Isso é o que quer dizer ninguém vem ao Pai senão por mim. Onde o Jesus Cristo, Jesus humano, encarnado há 2000 anos, o rabino da Galileia apenas mostrou isso de uma forma materializada, cravada na história. Mas o que ele diz tem um significado muito profundo, que perpassa todas as eras, teve presente desde o início e vai estar presente até o fim dos tempos. E com isso, seguindo esse princípio, seguindo esse caminho, a gente vai atingir a nossa salvação, a libertação de todas as dores, todos os sofrimentos. E a vida não vai ser mais bipartidas em várias encarnações, mas vai ser uma vida única, contínua, uma vida plena, sem matéria, nem energia, nem espaço-tempo, nem relatividade. Uma vida no seio do Pai, no reino do infinito, do eterno e do absoluto, onde a felicidade ainda é inimaginável para o nosso concebível. Mas nós estamos caminhando para lá e com esse minicurso eu espero ter passado uma ideia um pouco mais clara do que significa a vida e a obra de Pietro Baldi e como ele esclarece várias questões que a humanidade já veio revelando pela ciência, pela religião, pela vivência, por várias outras formas ao longo de todos os tempos. Então, com isso eu termino o curso. Eu agradeço imensamente a atenção de vocês. E para quem estiver interessado, no semestre que vem, se Deus o permitir, teremos um curso de extensão que vai tratar dos aspectos evolutivos, que vão dar do anjo, do átomo até o anjo. Então, a gente se vê o ano que vem. Muito obrigado.